Essa é a história de um homem chamado Cornélio. Amém. Vamos começar no versículo 1. Diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. A Roma era a superpotência mundial, o Império Romano. Então esse homem aqui, ele era um líder de 100 soldados. Então ele era um homem importante. A Bíblia ressalta isso. Mas também a Bíblia diz que ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. E ele era um homem que ele se destacava por duas coisas. Ele dava muitas esmolas. Aqui a Bíblia fala muitas esmolas. E ele continuamente orava. Quase a hora nona do dia, essa hora nona é 3 horas da tarde, né? Viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então o anjo aparece para aquele homem que não era judeu, chama ele pelo nome e fala: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido em memória diante de Deus. Irmãos, as nossas orações, elas não caducam. Deus não esquece as nossas orações. Eu estava fazendo essa ministração e entendendo tudo que eu já orei na minha vida, ainda que não foi respondido, mas está lá, em memória. Deus não esquece. Deus não deleta as nossas orações. Elas estão guardadas em memória diante de Deus. E no tempo de Deus, Deus faz. Deus faz, Deus responde. Eu creio que Deus não falha, Deus não é mentiroso, Deus não se esquece. Então, toda oração Ele guarda. E o anjo traz isso, né, para Cornélio. Tem um versículo lá em Apocalipse 5:8 que diz assim: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então as nossas orações, elas são guardadas diante de Deus. Toda oração nossa está em memória diante de Deus. E o Senhor responde. O Senhor vê. Ele não se esquece. Irmãos, e se Deus guarda isso diante do trono dele, é porque é algo importante. As orações dos santos são santas e são dignas de estarem diante de Deus para sempre. Então, irmãos, essa passagem, ela me motiva e deve te motivar a orar, a continuar orando. Aqui fala que de contínuo ele orava. Era uma prática e era um estilo de vida. Então, se você às vezes está com a fé esmorecida e achando, tipo, eu já tenho orado há tanto tempo, lembre-se disso.
todas as minhas orações estão lá diante de Deus. E Deus é fiel. E outra coisa que o anjo falou é: as tuas esmolas também têm subido. Irmãos, a nossa salvação, ela não é por obras. E a gente ficou tão assim com esse negócio, não é por obras, que a gente para de fazer obras, né? A gente para de ajudar o pobre. E eu acho interessante isso, né? O anjo desce do céu e fala: as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Então, irmãos, isso mostra pra gente que tudo que a gente faz, Deus também vê. Se eu oro, Ele guarda a minha oração. E se eu faço, Ele também vê. Tudo, tudo, tudo. Lá em Provérbios tem um versículo que eu acho muito interessante. Provérbios 19, 17, diz assim: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Em outras versões fala assim: aquele que dá ao pobre empresta a Deus. Então você entende que essa esmola, ela fica em memória diante de Deus, porque ali é como se fosse uma dívida que Deus vai pagar. E Provérbios mostra isso. Quando eu vou lá onde um pobre e dou a um pobre, na mesma hora é uma dívida diante de Deus, porque eu emprestei para Deus. Então, por isso que as nossas esmolas, elas estão lá, em memória diante de Deus. E no tempo certo, Deus vai lhe pagar, né? Tudo que a gente fizer para alguém, Deus vai pagar. Deus vai pagar. E, irmãos, eu sei que Deus, tipo assim, eu chego num pobre, ali uma pessoa que está precisando, aí eu pego, tiro R$50 ali e dou para uma esmola, né? Aí Deus pega e fala: eu tenho uma dívida agora com essa pessoa e eu vou ter que pagar esse empréstimo. Uma coisa é certa, Deus vai pagar, né? Deus não é caloteiro, Ele vai pagar aquele empréstimo. E outra coisa é que na minha vida, R$50 não muda a minha história, né? É algo assim que não vai fazer tanta falta. Mas na vida de um pai de família que está passando fome, R$50 dá para ele alimentar a família dele, sei lá, uma semana. Então, irmãos, quando Deus for me pagar aquele empréstimo, Ele não vai me pagar R$50. Ele vai me pagar algo que seja grande na minha vida. Em primeiro lugar, porque Deus tocou. E quando Deus vai devolver, passou pelas mãos dele, passou em memória dele. Então, Ele vai me devolver em abundância e com aquilo que vai ser importante na minha vida. Então, entendendo isso, Deus nos chama para orar e para fazer o bem, porque isso tem sido visto diante de Deus. Aí, continuando aqui em Atos, o anjo, irmãos, ele falou para Cornélio: Cornélio, vai lá numa cidade chamada Jope e manda, fala com Pedro, que tem por sobrenome, né, Simão, por sobrenome Pedro, e ele vai te falar o que você deve fazer. Foi isso que o anjo falou, né? Manda chamar Pedro, porque Pedro tem algo para te falar. E é uma outra coisa que a gente aprende, que
os anjos, aquele anjo ele poderia ter pregado para Cornélio e falado Cornélio e pregado. Mas ele falou, não, chama Pedro. Porque, irmãos, a missão dos anjos não é pregar. Pregar, anunciar o evangelho é a missão dos homens, é nossa. E no reino de Deus tudo é organizado, né? Então o anjo, a única coisa que ele falou é, manda chamar Pedro, ele tem algo para te falar. E sumiu. E aí Cornélio chamou os servos dele e mandou eles atrás de Pedro. Agora vamos ver Pedro nessa história. Vamos lá, versículo 9. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. A hora sexta é meio-dia. Então era meio-dia e Pedro foi orar. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, dizendo para Pedro, né? Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi alguma coisa comum ou imunda. E segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Irmãos, se você for ler lá em Levítico 11, lá vai estar escrito que o povo judeu não podia comer porco, carne de porco, não podia comer carne de coelho, um monte de animais, répteis, nada disso. E aí, Deus dá uma visão para Pedro, com um lençol, acredito que esse lençol estava tipo em forma de jarro, né? E nesse lençol devia ter um porco lá, um coelho, esses animais que eles foram proibidos de comer. E a voz de Deus pega e ressoa, Pedro, mata e come. E Pedro falou, não vou matar, porque eu nunca comi algo imundo. Talvez, quando Pedro ouviu a primeira vez, ele pode até ter pensado, Deus está me testando, Deus está me provando para ver se eu vou desobedecer a lei. Mas aí Deus pega e responde, não faça, não considere comum, imundo, que eu purifiquei. Irmãos, é muito interessante a forma como Deus fala com a gente. Deus estava querendo mudar a dieta de Pedro. O interesse de Deus era que Pedro começasse a comer bacon. Não tinha nada a ver com isso. Então, aprenda uma coisa. Deus, ele fala em enigmas. Se você lê a Bíblia, as pessoas muito inteligentes, elas falam como enigmas. Os reis, quem é muito inteligente faz isso. E Deus, ele fala assim. E aí, irmãos, a gente tem que pedir a Deus sabedoria para entender as coisas de Deus. Porque nem sempre é claro. Às vezes a gente se reúne lá em casa para tomar café. Aí a mãe vai, essa noite eu tive um sonho. Aí ela começa a falar o sonho dela e a gente fica tentando interpretar. Irmãos, e a vida com Deus é desse jeito. Deus, ele fala assim, de uma forma tão assim. E eu acho que ele fala até para nos instigar, né? Interpreta, meu filho, vai lá. Foi assim com várias pessoas que ele falou. E aí, irmãos, Pedro teve aquela visão
e ficou pensando nela, né? O que será isso? O que será isso, né? Aí vamos lá para o versículo 19. Diz assim: e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito. Então ele ficou pensativo, né? Estava com fome pensando o que é que significa. Aí o Espírito Santo fala para ele assim: eis que 3 varões te buscam. Levante-se, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Irmãos, aí é muito interessante, o Espírito Santo, ele não falou claramente, ele só falou assim: Pedro, eu estou enviando 3 homens, não duvide de nada, vá com eles, acredite, foi eu que mandei. Aí, irmãos, entra uma outra questão. A gente precisa ouvir, saber ouvir a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo, na grande maioria das vezes, não é audível, é aqui dentro. Porque ele habita aqui dentro. Eu já falei para Deus isso: Deus, quando o Senhor quiser falar comigo, manda um profeta, fala audivelmente, porque eu tenho muita dificuldade de ter certeza se é Deus ou se não é. Quando fala aqui dentro, sabe? É assim, meu Deus, é de Deus, é de mim, o que é? E a gente precisa aprender a ouvir essa voz e obedecer essa voz, porque é assim que ele vai falar com a gente. Eu lembro uma vez que eu estava numa reunião de oração e eu estava lá e Deus pegou e falou assim: pega o microfone. E, irmãos, não estava aberto para pegar microfone. Pega o microfone. E eu, não, claro que não. E assim, é com autoridade. Pega o microfone. É desse jeito que Deus fala. Deus não explica. Pega o microfone e fala isso. Não, pega o microfone. Enquanto você não faz, fica aquela voz. Pega o microfone. Aí quando eu peguei o microfone, Deus pegou e liberou uma palavra para as pessoas que estavam ali. Mas é assim. E a gente tem que aprender a ouvir essa voz. E a Bíblia diz lá em Romanos 8,14 que os filhos são guiados pelo Espírito Santo. Então, irmãos, precisa ser natural a gente ouvir a direção do Espírito Santo. Faz isso, não faz aquilo. Tem que ser a nossa vida, porque os filhos são guiados pelo Espírito. E a gente precisa aprender a ouvir essa voz, a discernir ela, a entender. Não é fácil, mas é um exercício. E aí o Espírito Santo deu essa direção para Pedro. Pedro, mandei 3 homens, vai com eles, não duvide. Aí no versículo 24 diz assim: aí os homens chegaram lá e falaram: Pedro, o nosso Senhor mandou te chamar. Aí como o Espírito Santo já tinha falado, vá com eles, aí Pedro foi, né? E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Irmãos, agora já pensou isso? Um anjo do céu descer e aparecer para ti e dizer assim: manda chamar esse homem, ele tem algo para te falar. Irmãos, Cornélio ficou assim. Foi o acontecimento. Preparem a casa. Aí ele convidou os parentes todos. Deus tem algo para nos falar. E ele chamou os amigos mais íntimos. Irmãos, o coração de Cornélio estava assim, ansioso para saber, porque Deus tinha uma palavra para ele, para aquela casa. Então, aquela casa estava assim, ansiosa para saber o que Deus tinha para falar.
Aí, irmãos, no 25 diz assim: e aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Irmãos, o ser humano tem tendência a ver ou tratar homens como Deus. Não importa o quanto alguém é usado por Deus, ele não é Deus. E ele não é digno da glória de Deus. Cornélio, ele sabia que Pedro era um homem de Deus. Então ele estava tão acreditando nisso, ele chegou, se prostrou e adorou Pedro. E eu imagino Pedro do jeito que Pedro é. Toda vez que eu leio essa passagem aqui, eu imagino Pedro assim: tu cria vergonha, te levanta que eu sou homem. Eu só imagino Pedro falando assim: tu cria vergonha, eu também sou homem. Irmãos, agora tem um perigo, porque na atualidade tem um monte de pastor, de pregador, de cantor, que se ajoelha do lado de Cornélio e tira uma selfie. Você entendeu o que eu quis falar, né? Que está recebendo a glória, que está se achando, que está recebendo oferta, que está dizendo: não, realmente eu sou a voz de Deus nessa geração. Mas de uma forma orgulhosa. E ele acha o máximo quando um monte de Cornélios dá a ele glória, grita o nome dele. Irmãos, isso é um perigo. Nós não podemos dar para nenhum homem a glória que é de Deus. E nós também não podemos receber a glória de ninguém. Eu creio que você já foi usado por Deus alguma vez, né? E a pessoa tende a querer ali te agradar, te bajular e tal. A gente sempre tem que lembrar de Pedro, dizer: levanta-te, cria vergonha. Levanta-te, eu sou homem igual a você. Todos nós somos iguais. Irmãos, e Deus tem que usar alguém. Se Deus for usar quem é perfeito, então ele vai só usar os anjos e só ele trabalhar. Então, um monte de gente que é usado por Deus são pessoas falhas, que pecam igual você, igual a mim. A gente não pode se vislumbrar. E aí, Pedro, né, dá uma saculejada ali em Cornélio. Cornélio entende. Versículo 28 diz assim: e disse-lhes, Pedro falando, né? Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Então aqui Pedro foi matutando, né? Foi pensando. Deus mostrou aqueles animais que eu considero imundo. E Deus falou que purificou. E Deus me trouxe para o meio de gentios. Então, o que tem a ver a visão é os gentios. Então, Pedro entendeu. Ele chegou lá dizendo: olha, não é certo eu estar aqui no meio de vocês. Mas eu entendi de Deus que eu devo estar aqui, falando com o gentio. Irmãos, isso era uma coisa tão séria para Pedro, para o judeu. Eles não comiam com o gentio, eles não se sentavam à mesa com o gentio. E Deus, ele estava fazendo algo tão grande nessa passagem. Ele estava ali quebrando, sabe, paradigmas.
Não está escrito no Velho Testamento que um judeu não pode comer com gentio, mas eles criaram essa tradição. E aquilo ali era muito forte nos judeus. E Jesus precisava quebrar aquilo. E foi tão sério isso que o Espírito Santo tinha que falar para Pedro, detalhe por detalhe, vá com eles, foi eu que mandei. Porque de outra forma, nunca, jamais Pedro iria. Aí continuando, diz assim: pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste me chamar? Então Pedro perguntou, por que vocês me chamaram? Aí Cornélio explicou tudo, né? Explicou a visão. Vamos ler aqui, diz assim: e disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. Irmãos, entra outra coisa aí. Cornélio também jejuava. Aí eu digo para você, ele orava e jejuava a ponto de chamar a atenção de Deus. A gente precisa orar e jejuar. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor, junto ao mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Irmãos, Pedro, naquele momento, ele entendeu aquela mente, sabe, judaica, que só nós somos o povo escolhido, que Ele é Deus só nosso. Pedro ali, agora eu compreendo que Deus não faz acepção de pessoas. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. E Deus, Ele escuta a oração de qualquer pessoa nessa terra. Não importa o que a pessoa esteja fazendo, o que ela é, sabe? Não importa quão pobre ela seja, quão pecador. Se a pessoa realmente clamar com um coração sincero, Deus ouve. Deus presta atenção em qualquer ser humano que clamar com o coração sincero. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, sabe, as pessoas precisam conhecer isso, esse Deus que não faz acepção de pessoas. Se uma pessoa lá dentro da macumba, ela clamar o Deus vivo, Deus vai escutar. Então, isso é muito tremendo, porque Deus, Ele não tem favoritos, Deus não colocou regras. Se alguém clamar a Ele, sabe, só precisa ser com sinceridade. Ele ouve, Ele vê. Qualquer pessoa. Então, se você puder falar alguma coisa para alguém, sei lá, se você puder falar 2 coisas para alguma pessoa que você quer, você só fala isso. 3 coisas. Deus te ama, Ele morreu por você e Ele não faz acepção de pessoas. Mostra esse versículo para ele. Porque
Em algum momento essa pessoa vai lembrar: agora mesmo eu posso clamar a Deus e Ele vai me ouvir. Vamos continuar aqui, versículo 36. Eu vou ler aqui bastante versículos, mas vamos ver o que é que Pedro falou para Cornélio. O que é que Pedro tinha que falar para Cornélio? Vou ler aqui, diz assim: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, a qual mataram pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas a testemunhas que Deus antes ordenara. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. E a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Pedro estava contando o que aconteceu, que Jesus tinha morrido, que ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos, que ele operou milagres, e o coração daquele povo foi se enchendo de fé a tal ponto que não precisou Pedro orar ou impor as mãos em ninguém. Eles foram cheios do Espírito Santo. O coração daquele povo foi tão cheio de fé que o Espírito Santo caiu sobre eles. Eles estavam apenas ouvindo, mas aquela palavra queimou o coração de Cornélio e daquele povo. Eles estavam entendendo que havia uma salvação para eles em Jesus. Aí, no 45 diz assim: e os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus que vieram com Pedro, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramaram também sobre os gentios, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Eles estavam assim, gente, maravilhados. Como é que o Espírito Santo está caindo sobre os gentios? A gente nem podia comer com eles. E Deus está enchendo os gentios. Eles ficaram maravilhados, irmãos. E aí respondeu Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Quando Jesus estava subindo aos céus, ele falou: ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. É interessante que Pedro e os demais, eles escutaram assim: ide por todo o mundo e pregue o evangelho a todo judeu. Eles entenderam isso. Por quê? Porque tinha judeu espalhado em vários lugares. Em vários lugares tinha judeu espalhado. E eles iam
atrás de judeus para pregar o evangelho. Só que Deus mostrou para Pedro aqui, Pedro, não se trata de Israel, não se trata de judeus. Eu amei o mundo inteiro, a toda criatura que crê no evangelho, eu salvo e encho do meu espírito. Irmãos, toda criatura. Então, ali Pedro falou: como eu vou negar o batismo nas águas se o Espírito Santo batizou eles? Bora batizar todo mundo. Que maravilha. Aí, irmãos, entra o capítulo 11, né? Vamos ver o que aconteceu. E ouviram os apóstolos, porque foi só Pedro. Os demais apóstolos estavam lá em Jerusalém. E os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Então, foi o comentário. Os gentios, Pedro pregou para os gentios. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Então Pedro chegou lá e os judeus: mas Pedro, como é que tu vai pregar para gentil? Como é que é? Por que tu fez isso? Aí, irmãos, Pedro diz assim: mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo... Aí ele contou toda a história, contou tudo. Vamos lá para o 14. Aí ele conta para o 15. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também caiu sobre nós no princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então, irmãos, eu acho muito interessante que Pedro fala assim: olha, eu estava pregando e o Espírito Santo caiu sobre eles como nós no princípio. Ou seja, teve um Pentecoste para os judeus e na casa de Cornélio teve o Pentecoste dos gentios. Porque foi da mesma forma. Irmãos, e aqui os apóstolos, né? Os outros judeus estavam questionando Pedro. Pedro falou tudo. E aí todo mundo ficou assim, maravilhado e dizendo: até aos gentios Deus concedeu arrependimento para a vida. Deus deu a salvação para todos. Irmãos, e a partir daquele momento, todo mundo começou a pregar para gentio, para judeu, para toda criatura, para grego, para todo mundo. Então, eu acho muito interessante como Deus faz, né? Aquele povo ainda não tinha entendido que era para todos. Aí Deus faz toda uma história e ensina ali, né? Para Pedro e para os demais. É para todos. Eu não faço acepção de pessoas. Então, a nossa salvação iniciou lá na casa de Cornélio, porque ali os judeus começaram a ouvir essa grande salvação e chegou até nós.